Oi, pequena. Decidi gravar um aqui para você ter ideia de como funciona o meu operacional aqui. Eu vou eu vou fazer algumas marcações, essas linhas amarelas que estão aqui são de ontem, eu vou tirar as linhas, vou marcar as linhas de hoje e aí depois eu volto pra gente fazer algum trade. Então eu vou pausar o vídeo aqui e preparar as minhas marcações aqui para poder fazer o trade. Não deu tempo de marcar, ele já passou de um ponto onde dá um gatilho de venda. Eu só vou esperar ele consolidar aqui. Não deu tempo de marcar, senão eu vou acabar perdendo o movimento. Eu só vou esperar ele concluir aqui a tentativa de rompimento do fundo. E se ele tentar descer realmente, eu vou vender. Eu vendi 5 contratos aqui. E aí a gente tem uma possibilidade dele descer até essa próxima linha amarela aqui ou um pouco mais. É, eu acredito que ele vai tentar romper o fundo. Vamos ver onde que está o fundo aqui. Está com 195. Não ficou uma boa proporção para gente aqui, porque ele está. Eu entrei num trade que se eu perder eu perco 240, se eu ganhar eu ganho 210. Então esse trade não é muito lucrativo, mas eu estou tendo uma força de venda muito forte aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar parte do que eu coloquei pra gente equilibrar o prejuízo caso o trade suba e eu perca nesse trade. Então, se ele subir, eu vou tirar parte do. Eu vou até tirar mais do que deixar. Opa, contrário. Tira 3 e tira 2 em cima se ele subir até aqui. E aí a gente refaz a entrada mais para cima. É... O ruim é que já estava num ponto já onde não deu nem para mim explicar muito o que eu tô fazendo, né? Ficou um pouco ruim aí. Mas vamos ver ó, o desenrolar do trade. Eu vou esperar ele andar um pouquinho, depois eu volto para o vídeo não ficar muito grande. Rapaz, achei que estava gravando e não estava. O que eu fiz? Eu vou tirar aqui o que eu fiz e fazer de novo. Eu tenho essa projeção, que ela é a maior, mas eu vou entrar na projeção menor para a gente ver se dá volume. Ó, o máximo que ele desceu foi até aqui e aí ele subiu até aqui. Eu tenho um antes, não, então eu tenho que pegar o do antes aqui. Ó. Ele desceu até esse azul e subiu até aqui. O 100% dele está aqui, ó. Então, se ele descer, a gente tem como target esse ponto aqui, que é 137.537. Eu vindo para esse detalhe menor, eu tô com ele até aqui e vamos imaginar que ele não passe daqui. 137.400, aqui ele deu 137.500 e pouco. Então essa região mesmo, 137.400, 137.500 é o nosso alvo aqui para esse trade. Vamos ver se ele confirma a leitura e desce. Vamos esperar. Eu não vou deixar gravado, daqui a pouco eu volto aí. Tanto se ele. Olha, ele passou pertinho aqui, ó. Quase me tirou do parte dos meus contratos do trade. Tá vendo? Chegou pertinho de tirar e não tirou. Bom, vamos aguardar aí. Daqui a pouco eu volto para não ficar muito longo o vídeo. O homem não sabe fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Na verdade, ó, eu tinha vendido 5
e tinha colocado a retirada de 3, caso ele subisse, né, para a gente não tomar um prejuízo muito grande aí se ele subisse, e colocado uma nova venda de 3 de novo. Ele passou pertinho, não pegou a minha venda. Então eu continuo vendido só em 2. E aí eu não posso comprar porque ele está aqui embaixo, eu tenho que esperar agora ele descer e em vez de fechar todo o contrato, eu vou fechar um aqui embaixo se ele descer. Vamos ver como que o mercado se comporta aí e esperar mais um pouquinho. Ó, o mercado subiu de novo, chegou naquela região onde eu tinha deixado 3 vendendo, mas eu mudei um pouco a estratégia. Não está entrando muito volume de compra e a gente tem um volume de venda um pouco agressivo aqui, tá um pouco forte. Então eu decidi deixar que o mercado vá testar as regiões mais acima aqui, comprado ainda, para depois voltar a cair. Mas eu estou vendido num ponto muito baixo, né? Daqui até onde ele está agora já são 150 pontos. E aí, se ele ultrapassar essa região onde ele foi barrado, aí a gente encerra o trade e procura uma nova oportunidade. Aí esse trade deve dar em torno aqui de uns R$ 200 de prejuízo, mais ou menos, se ele... Deixa eu ver quantos pontos tem daqui até aqui em cima. Mais 250 para 3 contratos, mais 150, 150 vai dar uns R$ 300 de prejuízo, mais ou menos, se ele subir até o, o topo lá com essa situação. Vamos dar uma olhadinha aqui, está sumindo o valor de compra, então eu ainda vou apostar que ele não vai romper o, o topo aí e volta a descer. Vamos ver como ele vai se comportar aí. Ó, chegou numa linha de divisão. Vamos ver como que ele tá. Se ele der volume aqui, entrada de venda forte, a gente nem espera ele chegar aqui em cima. A gente vende mais 2 contratinhos aqui. E aí a gente vê se o mercado volta a cair aqui e a gente vai controlando aqui para não para baixar um pouco o prejuízo aqui, ó. Ele está passando a marcação amarela que eu fiz, tá vendo? Tendência é ele subir até essa outra amarela aqui. Vamos ver se ele se mantém acima dessa amarela. Se ele se manter, em vez de subir com 3, a gente tira algum contratinho aqui para não ficar muito forte o prejuízo aqui. Vamos ver como que tá a resposta aqui. A venda ainda não entrou. Só teve uma subida leve da compra aqui, mas não foi muito forte, mas deu um volume equivalente às vendas, né? Vamos ver como ele vai se comportar daí para frente. Eu vou ficar de olho que se entrar um volume muito forte de venda aqui, dando o sinal que vai descer de novo, em vez de esperar ele vender, eu mesmo vou vender na mão aqui, vamos ver. Eu vou deixar já posicionado em 2 contratos. Vamos ver aqui, ó. A venda está com sinal fraquinho. Para mim, venda forte é quando esse volume chega pelo menos nessa linha aqui, ó, que é o que está acontecendo agora. Vamos ver se ele confirma. Se ele confirmar, a gente vende mais 2 em vez de esperar ele chegar lá no topo. Não deu tempo, ele já desceu forte aqui com mais de 1 bi. Aí a gente desceu vendido em 3 só, não deu para colocar mais contratos. Vamos ver se ele realmente desce ou se ele rejeita essa tentativa de descida aqui. Se ele for rejeitar, eu já nem vendo mais aqui e encerro o trade aqui com os 3 contratinhos que ele passou. Tá vendo? Ele forçou, né? Tentou descer, mas ele voltou para cima do ponto aqui da compra. Então ele veio até aqui pertinho, mais um pouquinho ele pegava a nossa aqui. Vamos ver se ele vai continuar tentando descer ou se ele vai tentar subir aqui. Vamos lá. Eu vou mudar um pouco a estratégia. Eu estou com 3, eu vou voltar aqui. Vou
vou segurar aqui na linha. Ó, ele está forçando de novo a venda. Eu vou aproveitar que está pertinho daqui, ó. Ixi, não, está 200 pontos, não está tão perto não. Eu ia fazer outra vendinha aqui, vamos ver o que acontece. Ó, ele está insistindo em descer com a venda e está próximo, tá acima daquela marcação que eu faço. Pode ser que ele tente subir de novo, então eu não vou arriscar aqui. Se ele tentar subir de novo e voltar a cair, aí sim eu vou vender um pouco mais pra gente. Vamos ver quantos pontos tem daqui até aqui. 300 e pouco. E aí a gente já consegue os R$200 rapidinho. Ó, ele está forçando a venda. Eu vou vender mais 2. E aí já fica mais rápido pra gente chegar no... Se ele não confirmar essa descida, né? Se ele subir aqui, eu não posso subir com tudo isso, senão eu acabo tomando prejuízo aqui, né? Então a gente vende 3 aqui. Ou tira 3 aqui se ele subir. Se ele descer, a probabilidade é que ele venha aqui nesse 100%. A gente colocou aqui, ó. Se ele chegar nesse 100%, como ele está com muito volume, eu acho que ele vai passar. Então eu vou, se ele chegar no 100%, eu tiro 3 contratos só. E aí já vou descer aqui também, começar, para a gente não ficar correndo risco de perder dinheiro caso ele volte. Deixa eu dar uma olhadinha o que tem mais para baixo. Ó, mais abaixo de onde eu tô aqui, tem esse aqui embaixo. Eu vou colocar como alvo esse mais baixo aqui, ó, esse volumão aqui de baixo. Deixa, ele já está quase chegando para comprar os nossos 3 contratinhos. A gente está com quase R$100 de lucro. Se ele voltar a subir, a gente vai ficar um pouquinho no negativo aqui e iria tirar parte da compra que já foi feita, mas aí a gente vende de novo caso ele suba até essas regiões aqui mais ou menos. Vamos ver como ele se comporta aqui. Eu já vou deixar ele positivo, como ele enroscou, eu não vou comprar aqui, eu vou deixar a compra só desse de baixo aqui, ó, que eu coloquei. Vou deixar ele descer até esse período aqui. Por que que eu fiz isso, né? A gente estava negativo, então não vale a pena arriscar aqui em deixar o dinheiro pendurado, porque se ele volta a subir, a gente volta a ficar negativo, então acho que não é legal. Esse trade já não foi um trade que andou direto como a gente queria. Aí ele está subindo, vai dar a oportunidade da gente vender de novo. Então vamos esperar ele subir mais um pouquinho. Ó, ele deu um sinal forte de subida. Se ele subir até aqui em cima, a gente vende. Se não, a gente deixa descer com 2 mesmo e tá tudo certo. Vamos ver quantos pontos vai dar daqui até aqui. Tá dando 500 pontos. Cada 500 pontos dá R$100. Então, se ele chegar até aqui embaixo, a gente vai ganhar R$200. Eu estou descendo com 2 contratos. Eu deveria até descer com mais um. Vamos esperar aqui para ver. Eu acho que a compra ainda está dando sinal forte. Não dá para acreditar ainda que a venda vá dominar totalmente. Se a gente vê que ele começa a enroscar, a gente começa a fazer a leitura para compra em vez de venda. Aliás, eu vou fazer isso agora. Ainda está com a venda muito forte, então não dá para pensar em compra não. A venda ainda está bem forte. Esse pavio ele deu aqui, ó, vale a pena segurar. Eu vou vender mais 3 aqui, onde que está dando? Não, é melhor vender nesse de cima mesmo.
minha leitura é que, deixa eu ver quantos pontos ele já andou hoje depois de aberto o mercado. Ó, o mercado abriu aqui, ele subiu um pouco e começou a cair. Caiu 720 pontos, mas ele desceu quase 500 pontos e subiu 300. A gente tem 200 pontos, então daqui para baixo 200 pontos ele viria até no 130. Então a gente ainda, o 100% ainda está muito provável que ele venha tentar chegar nele ainda. Vamos esperar aqui a compra diminua o fluxo e a venda consiga cumprir aqui o que ela tentou fazer e foi rejeitada, né? Ah, tem uma, eu não falei nada, né? Mas pra gente, ó, acima desse ponto aqui, a gente vira para compra, né? Então, esse é o nosso ponto de compra, esse é o nosso ponto de controle. Daqui para cima é indefinido, não dá para saber o que vai acontecer. Então, por isso que eu estou vendendo. Eu espero que ele bata e volta, mas se ele bater e subir, a gente encerra ele com 5 contratos. Aí, deixa eu ver quanto que vai dar de... Tá longe, 205 pontos, a gente está com 74. Eu não venderia 3, não, vou vender apenas um, que aqui está muito longe o 5, a gente pode tomar prejuízo de bobeira aí. E aí eu vendo esses dois mais para cima. Vamos ver como que ele está aqui, essa regiãozinha aqui é uma região de briga aqui, vamos ver como que ele se comporta. Está entrando muito volume de compra, vamos ver se ele volta a responder com a venda. Ele já perdeu, né, a tentativa de venda que ele teve aqui, não conseguiu. Na verdade, se ele ficar acima da amarela aqui, a gente já pode começar a pensar em compra. Vamos ver aqui. Ó, já começou a entrar a venda de novo. Eu não quero arriscar deixar ele subir muito, vale a pena a gente esperar e fazer outro trade. Já está em 130. Vamos, se ele passar, a gente encerra aqui e espera para poder fazer uma outra entrada. Vamos ver se ele vai reagir essa subida. Ele começou a reagir, vamos ver como que vai ser. A reação de compra, ele continua subindo, provavelmente vai pegar o stop aqui. A gente vai ficar com 160 aproximadamente de prejuízo. Ele começou a ganhar força na compra, mas ainda dentro dessa região amarela aqui, ó, pra gente é indefinida, não dá para comprar, embora ele seja com uma sequência boa de compra, não está com um volume tão alto, embora ele tenha passado desse volume aqui, né? Vamos ver se a venda entra respondendo alguma coisa aqui. Se ela entrar, a gente vende. E se passar para cima, a gente vira a mão e deixa comprado. Lembrando, né, que a gente está dentro dessa região amarela, que é ruim para poder fazer negócio. Então, vamos esperar aqui que se ele passar para cima dessa linha, ele vendeu meus dois. Se ele passar para cima dessa linha amarela,
eu passo a pensar em compra, não mais em venda. Por enquanto eu estou vendido, ele vendeu 2, eu estou com 178 de prejuízo. E vamos esperar aqui para ver o que ele faz. Se desse valor ele descer e perder esse fundo, só dá para vender mais lá no fundo. Vamos ver quanto que a gente tem daqui até o fundo. São 650 pontos. Vamos ver aqui quanto que entrou de volume nessa venda. A gente está com stop aqui de 200 e poucos pontos. Esperar ele descer, ver se ele desce mais aqui para ver se a gente vende mais ou se vira a mão mesmo aqui. Se ele passar, a gente vai passar a trabalhar com compra e não mais com venda. E aparentemente ele está indo para compra. Vou comprar um só, não vou exagerar. Vamos ver. Ó, a venda veio responder forte. Eu vou aproveitar essa resposta da venda e vou entrar junto com ela. Agora estou vendido em 5. Se ele resolver subir, a gente encerra o trade e espera uma oportunidade fora dessa região. Por que eu estou assistindo na venda, tá? Porque eu tive um volume muito grande de venda aqui, ó. E aí ele tentou fazer uma venda muito forte aqui, ó, e foi rejeitada. Porém, ele subiu muito passivo, né? Ele poderia ter subido de forma mais agressiva aqui para poder atacar os vendedores. Mas ainda assim ele está com sinal de compra. Então, se ele passar para cima aqui, eu encerro o trade e vou esperar uma outra região. Vou esperar essa região aqui da linha azul para poder entrar de novo, que vai dar um prejuízo aqui de uns, falei, uns 250 por aí. Vamos ver quanto tem de espaço até aqui, ó. 100, a gente está com 178, vai para 280. Agora eu vou pausar e esperar um pouco, depois eu volto. O mercado voltou a cair depois de lá de cima, né, de onde ele pegou as minhas vendas de novo. Então, nesse momento, eu estou passando de negativo para positivo, deu volume na venda aqui. Vamos ver no detalhe aqui como tá. Não tá muito bonito. Vamos fazer o seguinte, eu vou comprar um contrato aqui e se ele subir e passar para essa parte de cima, aí sim eu passo a considerar a venda. Mas ainda assim eu vou tentar, a venda passa a considerar a compra, mas ainda assim eu vou tentar mais uma venda na região aqui, um pouquinho acima. Vamos ver como ele se comporta. Vamos ver, ó, ele deu um volumezinho de compra aqui. Me parece que a compra está respondendo mais forte do que a venda. A gente ainda está em R$ 53 negativo. Eu estou trabalhando o trade com paciência. Toda vez que ele sobe eu vendo, porque eu estou acreditando ainda que o mercado caia. Mas acima dessa linha azul aqui é compra. Mas até chegar essa linha azul a gente tem um espacinho, então eu vou trabalhar aqui que se ele perder essa região eu vou comprar aqui e vou sair com 130 pontos ainda, só para zerar o prejuízo que se tiver aqui ainda.
Aí quando chegar na linha azul a gente decide se continua comprado, se vira para venda de novo, o que a gente faz. Aqui o sinal na situação aqui teve, né, um volume forte de compra aqui, ó, após uma rejeição da venda aqui. E ele está se mantendo acima dessa região. Então ele perdendo essa região aqui, provavelmente ele suba até a linha azul. E é isso que eu estou fazendo, né? Se ele perder essa região, eu não fico mais vendido, eu passo a falar de compra e aí ele sobe. Mas nesse momento a venda está respondendo, né? Chegou lá em cima, ela deu uma forçada aqui nessa descida. O azul tentou responder, a venda não está forte, mas também não está deixando subir, né? Está segurando para baixo. Vamos ver o que acontece. A venda acabou de dar um sinal forte de novo, de queda. Eu decidi vender mais dois aqui embaixo e então me mostra que a venda está com bastante força, mesmo que suba novamente, ela vai tentar segurar. Então, se subir de novo, eu vou vender mais um pouco lá em cima. Mas como todo o meu processo de segurança aí, eu vendi dois aqui. Eu vou colocar, tá bem longe, está com 120 pontos, mas se ele passar daqui, eu tiro os dois e assumo o prejuízo desses dois. A gente está com R$ 40 positivo, a venda continua batendo, forçando a queda. E eu fiz uma projeção aqui, vamos ver onde chegou. Essa projeção 100% já passou. E eu tenho essa segunda projeção, já deu 3 pernas. Tá com muita força de venda ainda. Esse trade eu vou segurar. Esse eu não vou tirar não. Vamos deixar para ver se ele vem para romper o fundo. Agora são 10h50. Daqui a pouco o fluxo começa a diminuir o volume. Se começar a diminuir, eu vou procurar ajustar um mínimo prejuízo ou um lucro baixo e sair do trade e esperar uma oportunidade mais clara ou na linha azul ou nessa linha amarela, que eu vou até mudar aqui de amarela para vermelha, porque é ela quem está sendo a nossa baliza aqui de suporte. Então, se o preço não voltar a cair aqui e começar a subir, eu vou trabalhar para zerar o prejuízo ou deixar um mínimo de prejuízo possível e aguardar outras oportunidades. Eu vendi aqui, ele está subindo, então se ele passar até aqui, o 2 aqui, a gente vai assumir um prejuízo de mais de mais R$ 40 em cima dos 50, então a gente vai assumir um prejuízo de 90, mas eu vou segurar, eu vou esperar para ver se ele volta a cair e vai procurar o fundo. Aqui eu decidi aumentar um pouco mais a aposta, agora eu estou vendido em 5 e não mais em 3. E subir aqui então para outra venda de 5, caso o mercado retorne, e encerre em 10. Aí o meu prejuízo provavelmente vai chegar em torno de R$ 350, R$ 400. E o meu lucro também aumenta bastante. Então é uma proporção que vale a pena seguir aí. Eu já estou em 35 positivo. E vamos ver se está dando volume aí nessa venda. Se ele romper o fundo, a gente acaba fazendo o lucro mais rápido do que a gente esperava. Como ele já desceu e deu uma enroscadinha, não, está longe ainda, tá nessa barra ainda. Eu vou esperar que ele perca o fundo dessa barra aqui e segure abaixo. Mas por precaução, onde eu vendi aqui, eu vou colocar a compra de 5 um pouquinho mais acima aqui, pra gente não ter perigo de perder tanto. Aliás, já vou comprar 2 aqui, vai.
E aí deixa ele. Vamos mudar o esquema aqui. Se ele subir dá 5, dá 8, 3, a gente compra 3 aqui. Se ele descer em 3, a gente atende, ó. Quantos pontos a gente tá aqui? 350, dá 60, 6 vezes 3, 18, 180, vai dar quase 200 reais. Não vai dar 200 reais ainda. Precisa colocar mais um contrato para dar 200 reais. Mas aí a gente põe mais um contrato se ele. Ou a gente não fecha os 3 aqui, te fecha 2 e deixa descer um pouco mais, ver se desce. Nesse daqui eu fiz a medição. Eu tenho uma projeção lá embaixo, ó. Então eu vou fazer isso mesmo. Eu vou encerrar 2 aqui com 400 pontos e vou deixar o último, ver se ele chega lá nessa projeção de baixo. Eu vou pegar uns 50 reaisinhos nessa queda só para eu compensar o pouco que eu tava faltando aqui. Então, vamos colocar aqui isso e compra de novo. Acho que já deu uns 50, já deu um realzinho aqui a mais. Vamos ver quantos deu aqui. Deu 44 reais, tá bom. Pelo menos se chegar aqui a gente já chega nos 200 e encerra o trade. Encerra não, né? Atende a expectativa já aqui em cima. Vamos ver se dá pra pegar mais 50 aqui. Acho que tá dando 200 e pouco já. Bom, chegou num ponto de decisão. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos ficar dando bobeira não. Já tô com quase 200. Vamos realizar a parte. Deixa aquele 1 agora para ver o quanto que desce. Dá 200 e pouquinho. Vamos ver quantos contratos a gente gastou. Gastou 9,23 contratos. Eu pago 50 centavos cada um. Então se der uns 15, 20 reais, 215, 220 reais, paga as taxas também. Então, como está com fluxo do vendedor, eu vou deixar. Não compensa tirar não. Deixa ele aí. Vamos ver se ele rompe. Tem que. A gente está com 21 reais. 172 reais está garantida. Então se ele subir de novo aqui, a gente encerra o trade e espera uma outra oportunidadezinha. Mas já está forçando para descer, já está dando volume, vai romper o fundo. Vamos deixar o dito cujo andar aí. Deve dar os 220, 220 e pouco, aí a gente já encerra. $212, 211. Vamos ver como a gente tá aqui. Pode ser que ele dê uma enroladinha aqui para poder descer. O ruim vai ser se ele subir e pegar aqui, que aí depois vai ser. Tem que abrir um trade novo. Eu não queria não. E já encerrar tudo nesse. Está com 130, 140 pontos, em torno de 200 reais. 170 está garantido. Vamos ver aqui, voltou a cair. 114, 115.
encerrar o trade aqui em cima. Depois a gente faz o restinho que faltar aqui. Ó, pelo volume que deu aqui, pelo volume que deu estando abaixo, é muito provável que ele desça. A gente pode até pensar em ganhar um dinheirinho a mais aqui. Vamos ver se vale a pena. Deixa eu dar uma lida aqui. Vale a pena. Vamos colocar mais 3 aqui e a gente vende esses 3 na hora que ele descer. É isso. Aí, qualquer coisa a gente tira os 4 aqui em cima e encerra o trade se ele voltar a subir. Mas vale a pena arriscar aqui. 4, por que não 5? Quanto tempo tem daqui até aqui? 132, faz 140 e tralalá. Não deu tempo de descer com 5, descemos com 4, mas tá bom. Vamos lá naquela projeção que a gente tinha feito, onde tu estás, tá aqui. Vamos projetar de comprar 2 aqui. 300. Deu bastante volume. Vamos descer os 4 aqui, que se ele subir a gente não perde. Vamos comprar 2. E deixa descer mais 2 contratinhos só. Aí se ele voltar, a gente já encerra com a nossa meta, 238. Então a gente está de boa. Aí, então a meta do dia hoje está alcançada. Agora eu vou deixar ele rodando aqui, ou se ele sair, ou se ele chegar embaixo, a gente de qualquer forma já atingiu a meta. Beleza, pequena? Acabou demorando mais tempo, mas tá bom. Era só para te exemplificar como que é. E hoje deu um pouco de calor, que subiu bastante antes de cair, mas valeu você entender como funciona aí. Final das contas, ó, em menos de uma hora a gente ganhou quantos reais aqui? Pelo menos R$ 250 em menos de uma hora, nada mal, né? Valeu, bebezinha. Beijo, fica com Deus.